Oi, oi pessoal, o vídeo do nosso canal é desse bolo floral maravilhoso. Aqui eu vou te ensinar a cobrir o seu bolo e além de tudo fazer essas rosas maravilhosas passo a passo, gente. Então fica aqui comigo para você não perder nenhuma dica. Então aqui eu começo cobrindo o meu bolo, tá? Aqui eu usei o chantilly no tom azul, você pode estar fazendo qualquer cor. O azul que eu usei foi o azul da Mago. Gosto sempre de estar aplicando com a manga de confeitar. Assim eu consigo uma camada bem uniforme, bem certinha. Não fica aquele exagero de chantilly, nem faltando chantilly, uma espessura bem legal. Cubro ele todo com a manga de confeitar, tá? Quanto mais perfeitinho você fazer essa cobertura, mais fácil e mais rápido vai ficar aí para você estar espatulando o seu bolo. E para você que não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação para estar recebendo os nossos novos vídeos. Compartilhar, né, esse vídeo para chegar até mais pessoas. Gente, então aqui eu espatulei o bolo. Você pode ver que eu dou inclinadinha na espátula, né? E rodando a bailarina assim a gente consegue alisar bem retinho, bem lisinho o bolo. Para você que tem um pouquinho de dificuldade, tá começando agora, a melhor posição é sentada que a gente consegue ver bem o ângulo do bolo em cima. A gente consegue deixar bem retinho, tá? E sempre olhar distante. Aqui eu tô mostrando essa espátula, você viu que ela tem um pedacinho ali. Ela não é reta por inteiro. Então, cuidado com esse tipo de espátula, porque, né, a gente pode estar movimentando a mão e deixando o nosso bolo aí meio torto, tá? Sempre dê preferência aquela espátula toda reta embaixo. Aqui eu tô preenchendo, aqui onde faltou. Passei a espátula, vi onde faltou chantilly, vou lá e acrescento o chantilly, eu coloco mais chantilly e volto espatulando, tá? Tô tirando aqui as quinas, que esse bolo vai ser com quinas, mas vai ser umas quinas bem suaves. Então, retiro o excesso, passo de novo a espátula e depois eu venho aí alisando a lateral. Nesse bolo eu tô usando chantilly puro, não é chantininho, tá? Esse processo de espatular, alisar, eu repito quantas vezes for necessário, mas dessa forma que a gente aplica o chantilly com a mão de confeitar é super rápido, tá bom? A mão que segura a espátula sempre tenta manter parada. O que vai rodar ali é a bailarina. E não precisa rodar rápido, tá, gente? Desde que seja uma que a gente rode a bailarina aí, que ela não pare, né? Porque não vai ficar a marcação da espátula. É rodar lentamente, tá? Tira aqui o excesso e depois eu venho ali passando mais uma vez essa espátula para as quininhas, né, subir depois, tá bom? Então, sempre eu faço desta forma essas partes das quinas. Eu gosto de trabalhar com quinas bem suaves. Você vai ver ali que vai, né? O chantilly parece que vai sair para fora ali, tá vendo? Mas a hora que eu passar a espátula lateral, essas quinas vai subir. Passei a espátula, vai subir as quinas bem levemente, tá? E agora nós vamos fazer as flores. As flores, ela pode ser feita com chantilly, chantininho, pode ser feita com a ganache. E tem o creme de chantilly, que é conhecido mais como chantilly plástico. Só que eu falo que é creme de chantilly tocável, né? Que a gente consegue tocar nessas rosas. Então, a gente vai trabalhar com esse creme. E a gente vai usar o bico, e esse bico que eu vou usar aqui, pessoal, eu apertei a pontinha. Quanto mais fininho, mais delicada as pétalas ficam. Limpei aqui o prato e agora nós vamos para as flores. Olha que coisa mais linda. Aqui eu usei o rosa bebê da Mago. Cheguei aquela tonalidade mais escura e depois fui acrescentando esse creme de chantilly para um tom mais claro, para ficar tom sobre tom, tá? Tipo um degradê. Pra gente fazer as nossas rosas, nós vamos precisar dessa bailarina. Tem de metal, tem a de plástico, tá? Toda vez que eu vou fazer as rosinhas, independente do tamanho, eu faço essa forma. Faço a base aqui, né? Sempre pontudinha. E depois a gente começa fazendo miolinho ali em cima. Você pode ver que esse creme é bem firme. Eu tô usando esse bico, eu apertei, ó. Qualquer tipo de bico pétala, você consegue fazer essas flores, tá? Então, aqui a gente vai começar. Posicione o bico, né? A parte mais gordinha para baixo e a parte mais fininha para cima e faz a voltinha, sempre rodando ali embaixo com a mão, tá? Assim a gente consegue formar esse biquinho. E, gente, tem que praticar, tá? A prática que leva à perfeição, né? Na prática, nos erros que a gente vai vendo e a gente vai acertando. Então, a gente vai formando esse Czinho, né? Ó, coloca ali embaixo, faz aquele movimento, né? E leva para baixo de novo, tá?
Aí você vai fazer do tamanho que você deseja. Dá para fazer botão, dá para fazer maior. E igual eu disse, independente do tamanho do bico, dá pra gente fazer rosas, tá? E quando você vê que tá meio balançandinho, faz aquela voltinha que eu fiz ali, que dá mais firmeza. Coloca o bico, faz a voltinha, né? Tipo um Czinho ao contrário ali, ó. E leva até lá embaixo, tá? Preste bem atenção no movimento da mão. Ali ela tá ficando pra cima, abertinha pra cima. Se eu inclinar o bico pra mim, ela vai ficar aberta pra mim. Se eu fechar o bico pro miolo, né, pra lá, pra frente, que eu digo, vai ficar mais fechadinha essa rosa, tá? Então preste bem atenção no movimento e no estilo que você quer essa rosa. Esse creme ele é maravilhoso, gente. Ele é super estruturado. A gente faz as rosas, depois deixa ali secando, a gente pode tocar, arrumar as pétalas dela, sabe? É incrível esse creme aqui de chantilly. Então, ó, você vai estar vendo que cada vez que eu vou fazendo, eu vejo que ela tá um pouquinho mole embaixo. Você também pode fazer um pouquinho maior ali, a parte de baixo ali da estrutura. Passa uma camadinha, né? Como se fosse uma fitinha para dar estrutura. Limpa ali com a tesoura ali o excesso e retira ali. É super fácil retirar aqui dessa bailarina. Você coloca a tesoura e roda a bailarina que ela já sai. Você vai ver aí o passo a passo, quer ver? Olha que fácil. Rodou, pronto. Tá pronta a nossa florzinha. Aqui para as flores eu usei o bico 104, 102, tá? São os bicos menorzinhos, bicos pétalas menorzinho. Como eu queria, né? Como eu queria não, que o bolo, o diâmetro em cima era de 13 centímetros, então tinha que ser um pouquinho menor, né? Para trazer ali mais flores, tá? Mas aí tudo depende do tamanho, o diâmetro do bolo que você vai trabalhar. Coloca ali, posiciona, roda e a gente vai fazendo as pétalas. 1, 2... E depois vai colocando 3, 4, 5, 6, igual diz o tamanho que você desejar, tá bom? Gente, não tem erro, só que tem que pôr em prática, tá? Tem que pôr em prática, tem que ver o movimento da mão, o movimento ali, né? Tem que afinar, se você quer uma pétala mais fininha, mais delicada, tem que apertar. Eu apertei ali com um alicate a ponta do bico, sabe? Me deu uma afinada a mais ali. Então, tudo isso pra gente ter, né, umas flores bonitas. Então, a gente tem que colocar em prática, tá? Eu pratiquei muito, muito, muito e não tá do jeito que eu quero ainda. Então, a gente tem que praticar até a gente conseguir. A gente não pode desistir, tá bom? E você tá vendo o movimento da mão, né? Vê o movimento da mão que tá segurando a manga de confeitar. Bico, né? A posição do bico, tá? Mas o movimento é sempre assim, esse Czinho virado para baixo, tá? Sempre esse Czinho. Dá uma limpadinha e retira daí. A mesma forma que foi feita a outra. A técnica é a mesma para os cremes que eu falei, tá? Ganache, chantilly, o chantilly é a mesma coisa para retirar, para fazer as pétalas, é a mesma coisa, tá? Cada um dá um efeito, né? É uma textura diferente, né? Mas a técnica é a mesma. E olha que lindeza, gente. É muito lindo. Dá para pegar, ó. Essa que foi feita primeira e depois a gente pode fazer ali as pontinhas, sabe? E ela vai ficando no formato que a gente coloca. Toca, não estraga. Eu gosto muito de trabalhar com flores assim, que dá pra gente pegar, montar bem certinho o arranjo. E ficou esse degradê de tom mais escuro, um tomzinho mais claro e depois mais claro ainda. Aí eu fiz um pouquinho maior, outras menores, botõezinhos, porque depois a gente vai ver, vai intercalar e formar um arranjo. Mesmo processo, você viu quando eu retirei, mas aquela pontinha fininha sempre tem que ter, que é a parte do miolo, tá? Qualquer dúvida, gente, tá? Sempre eu gosto compartilhando conhecimento, eu sempre tô respondendo, tirando as dúvidas, tá? É um grande prazer, assim, a gente poder ajudar um pouco conhecimento, nós poder ajudar um ao outro, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer mais uma para você ver. Ó, roda e forma o biquinho, para ficar um botãozinho. Coloca ali no meio e puxa o Czinho, né, ao contrário para baixo, que vai formando o botãozinho maior, olha. Dá pra gente trabalhar com bico, dá pra gente trabalhar com aquelas mini espátulas fazendo as flores, sabe? Esse creme de chantilly é bem versátil, é bem legal mesmo. Ele possibilita a gente criar vários trabalhos incríveis. Então, vai formando a tua pétala.
Tem o bico 124, ele vai te dar rosas maiores. Fica super lindo, gente. Fazer um bolo com rosas maiores, menores, com botõezinho intercalando, fica super lindo. E esse creme pode ser trabalhado na pasta americana, pode ser colocado na cobertura de ganache. Ele não estraga, tá? Ele é bem resistente. E olha que rosinha mais linda, olha. Com a gracinha, né? E agora, vou te mostrar todas aqui e nós vamos depois ali colocando no bolo, uma a uma. Você vai ver, pode levar pra geladeira, tá? Pra ela ficar mais firminha antes de você aplicando no seu bolo, pra garantir, né? Que você não toca, você não estrague. Mas deixando ela assim, ela já seca, tá? Então, não estraga, não. E agora nós vamos montar no bolo, gente. Olha que gracinha que ficou. Agora aqui eu não usei esse creme de chantilly, eu usei o próprio chantilly mesmo, tá? Usei o tom de verde folha com um pinguinho do preto para chegar a essa tonalidade do verde. E fui espatulando ali onde eu queria usar arranjo de flores, tá? Sempre criando, né, esse fundo pra gente colocar as rosas em cima para imitar ali as folhagens por baixo. E fui usando essa espátula que também dá para trabalhar e fazer várias flores lindas. E dá para criar vários, né, arranjinhos de flores, pode descer até mais embaixo, tá? Eu vou mostrar para você agora como que eu fiz essas folhas, tá? Coloquei o chantilly ali e fui passando assim a espátula, retirando o excesso e deixando só na pontinha. Vai lá e aplica em cima do bolo. Desta forma aí, ó. Então, essa parte das folhas, das folhaginhas, foram todas de chantilly, tá? Tentei colocar a mesma quantidade de folhas, né, para ficar tudo igualzinho na parte da lateral. E assim eu fui criando, gente. Coloquei e logo agora eu vou colocar as flores, depois eu fui intercalando, né, mais folhagem, mais raminhos aí para criar um arranjo bem bonito. E nessa parte das folhas, bem pouquinho chantilly que a gente usa, tá? Não é muito, não. Então, você pode atingir quantidade pouquinhas, bem pouquinha mesmo. Que até sobra, bem pouquinho que vai. Feito isso, agora eu vou colocando as rosas. Eu aplico um pouquinho só de chantilly, só para fixar bem essa rosa. E vou intercalando elas daí. Vamos formando ali o arranjo. E coloquei tranquila, ela não cai, tá? Se for de chantilly, você pode estar fazendo essa rosa de chantilly, levando pro congelador para você ter, né, ali ficar mais fácil para você aplicar no bolo. Ou você já faz, já aplica no bolo, tá? Mas eu gosto de trabalhar dessa forma com as flores de chantilly, faz elas, coloca ali, né, numa travessa ali que dá para você levar no congelador. Deixa elas bem congeladas, ficar bem firme, e daí você retira, você consegue também fazer esse mesmo processo da montagem ali com a mão, tá? E fui formando, gente. Olha que gracinha que vai ficando. Fui colocando as rosas menores, depois os botões. E como eu já disse em alguns vídeos, gente, meus vídeos vai ser sempre assim, tá? Porque daí as pessoas podem ver bem certinho, passo a passo. Se você não quer ver, né, nessa velocidade, você pode estar ali mudando na configuração e acelerando o vídeo, tá bom? Mas você pode ver, ó, bem certinho, passo a passo, fui colocando, fui montando. Poderia ter colocado outras ali, uma espatulada, né? Mas eu fiz ali com a inspiração que a cliente mandou. E olha que gracinha que ficou. Você vê que eu só pressiono, né? E ela não cai, tá? Porque eu já fiz teste, né? Toda vez que vai trabalhar com alguma cobertura nova, alguma decoração, eu sempre faço teste no bolo, deixo fora da geladeira para garantir, né? Para, né, ter certeza que não vai acontecer nada.
E agora eu venho fazendo mais folhinha ali para dar mais, né, profundidade, para ficar realmente um raminho de flores. E usei o bico perlê número 1 para fazer esse raminho aí, ó. A mão livre mesmo, sem contorno, sem riscar no palito. Se você tem dificuldade, você pode pegar o palito e fazer ali, depois passar por cima, tá? Fiz esses raminhos aleatórios e agora eu venho colocando mais folhinhas. E depois eu finalizo ali com os botõezinhos bem pequenininhos. Coloquei os botões e vi que ficou faltando as folhinhas e vi também ali com a espátula e fiz as mais folhinhas daí. E agora eu usei o bico folha também pra gente fazer umas folhas ali no meio das rosas para tampar ali, né, os buraquinhos, a parte de baixo da rosa. Então eu fui enchendo cheio de folhinhas ali, tá? Em todo o bolo ali, a parte ali de trás ali do meio. Com o mesmo chantilly, o tom de verde, tá? O folha com um pouquinho de preto. Quando você coloca o preto para fechar esse tom de verde, bem pouquinho, tá, pessoal? Senão ele fica muito escuro, tá? Todas as cores que a gente trabalha, pra gente, marrom, o preto para fechar, né? Sempre um pinguinho, vai colocando aos pouquinhos até chegar à tonalidade que você deseja. E para finalizar, claro que não poderia faltar o glitter, né? Gosto de aplicar com a bombinha desta forma. O caninho que vem na bombinha não dá certo fazer dessa forma, tá? Tem que ser aqueles caninhos de pirulito, que é um pouquinho maiorzinho ali. Então, retire aquele caninho que vem e faço com o caninho de pirulito. Coloquei uma velinha e ficou assim, gente. Olha que coisa mais linda esse bolo. Eu ia colocar duas, mas resolvi colocar uma só. Ficou super lindo, né? Bolo finalizado, esse bolo ele pesou 1,5 kg sem as partes ali das flores, tá? E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida, gente, pode deixar aqui no comentário que eu estarei lendo, respondendo. É um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Espero que vocês usem como inspiração. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.